Olá, eu sou Cláudia Maria Miranda, psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, de terapia sistêmica, psicanalista, enfermeira, acupunturista. Eu já fiz alguns vídeos e hoje eu me interessei muito em falar a respeito de um mito assim muito difundido entre a sociedade, a respeito do tempo da terapia. É muito comum nós ouvirmos que, puxa vida, terapia demora. Como se fosse a terapia, a técnica, o processo e não a nossa mente, que é apegada a determinadas crenças, a determinados conceitos que nós temos dificuldade de desapegar. Falar que terapia demora, não vá para terapia trabalhar isso não, porque demora, é o mesmo que estimular um diabético a não iniciar o tratamento porque vai ser pro resto da vida. A gente pode perceber o quê? Nós até inclusive discriminamos dentro da teoria da psicanálise a queixa e a demanda. O cliente vem com uma queixa. Depois da queixa é que nós juntos no processo descobrimos qual é a sua demanda, que de fato são os itens ou as questões consistentes que geraram aquele sintoma. Depois de percebermos, do profissional aplicar as suas técnicas e descobrir a demanda, é que nós iremos identificar essas causas. E o terceiro passo é o quê? O que eu chamo de personal mind. É o acompanhamento quando a gente sabe onde nós queremos chegar. Então o cliente, a gente já sabe qual é a causa, qual o objetivo, e o profissional ele vai fomentando, estimulando a modificação de comportamento, ele vai percebendo e pontuando quando o cliente declina, e isso acontece. E como fica esse processo fora de uma terapia? Fora da terapia, nós temos o processo recorrente. É o que eu acho que muitas pessoas que estão assistindo sabem muito o que é isso, eu como compulsivamente, de uma maneira recorrente, e eu acabo falhando novamente e me frustro. Acontece quando a gente percebe, que a gente, eu tento trabalhar isso e não consigo. É uma coisa comum. Então, com esse aporte, esse acompanhamento do profissional da psicologia, você tem condições de ter alguém que trabalhe de uma maneira neutra, te acompanhando e ajudando para você atingir o seu objetivo. O que são sintomas? Quais são os sintomas em psicoterapia? Irritação, falamos muito de ansiedade, mas a ansiedade ela pode gerar infecções recorrentes, infecção urinária, gripes, pneumonia, sinusite. Elas podem gerar insônia, você pode se irritar, perder o controle, muitas vezes o controle comportamental das suas habilidades sociais. Então esses são os sintomas. Não é o sintoma que a gente vai atingir, é o que está por trás disso, qual a causa disso e como é que a gente vai acompanhar para a sua modificação. É muito difícil e eu entendo isso mesmo, O quanto é difícil porque a gente olha a mente como algo super abstrato, Como se fosse separada do corpo, como se fosse algo, muitas vezes, Quantas pessoas já trouxeram frases e isso é muito comum quando a gente recebe o cliente que tem uma síndrome do pânico ou alguma outra questão que é indicada por um médico. Então, assim, olha, o meu médico disse que eu tenho uma questão emocional, Assim, como se a emoção é uma coisa, Eu acho que isso aí é uma causa emocional. Antes era muito disso, Uma causa emocional de uma maneira, uma coisa tranquila, não esquenta não, viu? Como se a mente ou a emoção não tivesse uma relação com o corpo. Hoje a gente vê que isso é científico, Dentro de inúmeros trabalhos, inclusive de psicossomática, é visto e é conhecido como que é essa linha da minha ansiedade, do meu processo neuroquímico e quais ações que ele tem em todo o meu sistema fisiológico. Pensar que terapia demora, que é demorado, é atrasar o seu processo de desenvolvimento de vida. Ninguém é obrigado a se trabalhar. Porque a gente tem um mecanismo de defesa, a gente tem uma tendência a repetir. Ninguém precisa. Não estou dizendo que as pessoas precisam de terapia. Eu só estou dizendo que
isso não é uma verdade, isso é um absurdo. Imaginar que você vai para um profissional que tem uma técnica e que você vai demorar para chegar no seu tratamento. Nós podemos perceber isso, acho que isso fica muito mais fácil a gente olhar quando pensamos no físico. Quando pensamos no físico, a gente valoriza a busca de um parceiro, de um profissional, né? De alguém que vai nos ajudar. Quando você fala, puxa vida, olha, eu tô me sentindo fadigado, um dia lá eu percebi que eu tive uma alteração de consciência, puxa, eu tô sonolento. Você vai com um sintoma buscar um endocrinologista, por exemplo. Eu já estou indo direto ao foco. Com os exames, ele vai identificar a sua efetiva demanda, né? O seu problema não é estar sonolento ou cansado. O seu problema é aumento da taxa de glicose no seu organismo. Identificado isso, como é o processo? Você utiliza um medicamento, faz um teste, verifica, faz aquele ensaio clínico, altera o medicamento, utiliza uma marca mais atualizada e você tem um acompanhamento. Você vai para o nutricionista e aí esse nutricionista vai fazer o levantamento com você, com os alimentos preferidos e tal, e ele está fazendo acompanhamento. Você precisa, né, voltar. Olha, você adaptou a esse, como que está a alimentação fracionada, está conseguindo dar conta, consegue se controlar. Isso no físico pra gente é algo assim, já naturalizado. Nossa, isso é bom pra mim. E na terapia não, às vezes a gente pensa que, puxa, eu vou parar pra sentar pra olhar pra mim? Não, né? E se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? Eu vou repetir os meus comportamentos, eu vou continuar tendo os meus sintomas. Porque o único movimento, né, uma das maneiras mais eficazes de você modificar qualquer sintoma é quando você se aproxima do profissional adequado para que você olhe para suas questões, sente. E que profissional é esse? É um profissional que ele tem as técnicas, né, adequadas, visando um objetivo que vocês se organizam, né, em conjunto. Então, eu assim, achei até que foi um tempo meio suprimido, mas o que eu quero passar, o que eu achei interessante, é que a nossa mente, os nossos conceitos, nós somos devagar, né, para mudar as nossas ideias. Então, quando uma pessoa permanece na análise muito tempo, e outra coisa, né, ela não permanece na análise anos, e muitas pessoas fazem análise anos, né, e contratar um profissional anos não é uma necessidade, é uma preferência, e ninguém ficaria tanto tempo num profissional que não tivesse uma resposta positiva. Agora, ninguém fica 10 anos em análise trabalhando uma dependência, né? Uma questão, um comportamento. Muitas pessoas, elas tornam-se, elas fazem com que a análise faça parte da sua vida, do seu cotidiano, inclusive otimizando a sua qualidade de vida, assim como um personal trainer, um personal mind, porque a vida inteira a gente está se desenvolvendo. Então, a vida toda você tem, na adolescência uma questão, na meia-idade outra, no envelhecimento outra, e por isso muitas vezes a pessoa permanece muitos anos na análise porque ela dispõe desse privilégio e não porque ela necessita. Outra questão que eu acho interessante pra gente finalizar é que o humano, muitas vezes ele evita, impede, recrimina e não aceita uma das realidades, que é o quê? O cliente, ele não é dependente do analista, ele tem uma relação de interdependência com o analista, mas o humano é um dos animais mais dependentes que temos, né? O humano, e essa é a grande diferença do profissional, do técnico, e do humano fora da análise. O humano, ele é dependente e ele no início da sua vida ele é dependente, depois ele torna-se interdependente, só que fora da análise, a pessoa que não é o profissional, ele sempre passa para você, né, ele sempre passa aqueles desejos dele. Se você conversa com uma amiga, ela está dizendo para você o que ela acredita que seja bom para ela, né, o que ela faz na vida dela. Não que isso possa ser ruim para você, mas tem o desejo dela ali. Então isso é uma dependência. Eu perguntar para uma amiga, olha, o que você pensa
o que você pensa que eu deva fazer disso? Você está se colocando numa situação de dependência para o profissional? Jamais! Um profissional da psicologia, quando você traz uma questão importante para você, ele já é treinado para ter essa neutralidade, ele não tem desejo algum em relação a você. Eu quero que você exerça esse tipo de função na vida de outra pessoa. Eu quero que você... Isso não existe. O profissional, ele vai estimular, vai fomentar que você entre em contato com essa pergunta consigo, fazendo um levantamento o quê? Do seu histórico, das suas emoções, considerando a sua personalidade, o seu temperamento, o seu perfil psicológico. E aí sim você vai encontrar a sua resposta. Então, outro mito. O cliente que vai anos na análise é dependente do analista. Não, né? Jamais. Ser analisado não é estimular uma dependência, muito pelo contrário. É o cliente entrar em contato com as propriedades mais idiosincráticas, importantes e pertinentes da vida pessoal dele. Adorei compartilhar aqui um pouquinho mais, né, a minha visão em relação a mitos. Eu vou deixar no meu vídeo o meu e-mail e telefone, endereço de site. Caso vocês queiram entrar em contato, para mim será um prazer. Um abraço e tudo de bom para vocês.